Fala, brother! Leandro no vocal e seja muito bem-vindo ao nosso canal LP Narrações. No vídeo de hoje, vamos analisar detalhadamente os times e grupos da Libertadores 2025. Mas antes de começarmos, te convido a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha caso você goste do conteúdo e compartilhe com a galera. Peço também que comente no final do vídeo, né? E deixe seu palpite de quem serão os classificados e também o campeão dessa edição da Liberta. Ok? Então, digo bora. Vamos então começar com o Grupo A, o Grupo do Fogão, o atual campeão que caiu junto com Estudiantes da Argentina, Universidade de Chile e também Carabobo. Suas primeiras impressões do Botafogo, Daniel? Vamos lá, o Grande Fogão, o atual campeão da Libertadores, vem com um time diferente, vem com um time totalmente modificado, né, referente ao ano passado, principalmente por conta de algumas percas que foram extremamente significativas, o caso principal de Almada e também de Luiz Henrique, as duas grandes estrelas do time ao lado do Savarino e do Igor Jesus, né, que ainda permanecem, não estão. Então acredito que são os dois pontos que levaram ao Botafogo ao título do ano passado. Com isso, tiveram algumas reposições, né? Algo que o Botafogo já está fazendo e está contratando aí em modo geral há alguns anos. Então tivemos Santiago Rodrigues, Juan Cruz, ex-Vasco, o Jair, ex-Santos e também Arthur, ex-Palmeiras e Bragantino. E por outro lado, né, acredito que a principal mudança e o que vai diferenciar o Botafogo é o que diferenciou do Botafogo até agora no decorrer do ano, é o fato técnico. O Botafogo não tinha um técnico, né, basicamente não teve ao longo do decorrer do Campeonato Carioca, teve o seu interino Caçapa e agora tem um técnico que não faz bons trabalhos no território brasileiro, Renato Paiva. Então é mais um português, porém esse é daqueles português para a gente ficar com o pé atrás e vamos ver, né, se o Fogão consegue brilhar novamente. Pois é, uma incógnita o Botafogo, né? De todos os clubes brasileiros, talvez seja o mais difícil de analisar, porque praticamente vai começar sua temporada agora, né? Porém, mantém uma espinha dorsal, né? O goleiro, os zagueiros, os volantes. A principal diferença mesmo, como você já disse, fica por conta da ausência do Almada, Luiz Henrique. Vamos ver se o Arthur e também outras contratações possam suprir e também o trabalho, Thiago né? Rodrigues. Exatamente. E o trabalho do Paiva, se ele vai conseguir fazer pelo menos um pouco parecido do que o Arthur Jorge na temporada. Esse é o Botafogo, vamos ver, né? A espinha dorsal a gente pode dizer que pode se classificar, mas é muito difícil cravar se o Botafogo vai sobrar ou vai ter dificuldades nesse grupo da Libertadores. Bom, segundo time, super campeão, Daniel. Estudiantes de La Plata. O Estudiantes de La Plata vem com o principal fator positivo é o ataque. Hoje tem o segundo melhor ataque do campeonato argentino. Hoje acredito que será um time que irá brigar também com o Botafogo por essa primeira colocação e também com a Universidade de Chile. Algumas contratações, alguns nomes na qual o time tem, né? Principalmente Alário, que chegou agora do Internacional, Gabriel Neves, aquele Gabi Neves em São Paulo e principalmente o Ascácibar, né? Ele é um ótimo nome na qual o Estudiantes trouxe, junto também com Thiago Palacios, que custou 2,8 milhões de euros, e Medina, ex-Boca. Quem lembra o Boca jogar aquele garoto que jogava ali com o Pão Fernandes e o outro Fernandes, né? No meio de campo do Boca, vai lembrar um ótimo meio campo que o Medina faz e hoje está dando super certo ali, mesclando, né, a juventude de alguns jogadores como Medina e Palacios e também com a experiência de Funes Mori, o zagueiro, né? Lembrando que tem dois, tem um atacante que são irmãos gêmeos, e também Alário e alguns outros rodados, principalmente o Ascácibar. Pois é, Estudiantes que, como você bem disse, o principal valor dessa equipe é o poderio ofensivo, né? Principalmente no seu meio do campo. O Christian Medina, que era ex-Boca Juniors, vice-campeão da Libertadores 2023. O Ascacibar, que vive, para mim, a sua melhor fase da carreira, né? Foi para Europa, voltou, Foi mas para a agora, Europa. exatamente, foi para Europa, voltou e agora acho que encontra o seu bom futebol, né? Teve a contratação do Alário, mas é um time assim que não vou dizer que bate, mas marca muito forte, porém já coleciona muitas expulsões na temporada, né? Começo de temporada e já pelo menos uns quatro jogos é, foram jogadores expulsos. Então
O Estudiantes, que tem a sua escola de marcação muito forte, né? É um time muito duro, muito difícil de se jogar também na casa do Estudiantes, pouco perde. É um fator muito importante, principalmente para o Botafogo tentar fazer alguns Alguns pontinhos, né? pontinhos exatamente na casa do Estudiantes, porque é um grande adversário se tratando fora de casa. Vamos então para a Laú. Tava de sumida a Laú, hein, ô Daniel? Voltou a Libertadores. Exatamente, exatamente. A Laú que vem sumida há algum tempo, né? É a atual sexta colocada hoje do recém-começado Campeonato Chileno. É um time extremamente competitivo, porém ainda conta, né? Tentando pegar alguns nomes um pouco mais desconhecidos, jovens e também alguns conhecidos, como o Diório, né? Que é o atual artilheiro do campeonato, né? Do artilheiro do time com 4 gols com a camisa da Laú. Diório, quem não se lembra, teve uma péssima passagem pelo Furacão, e também Arangues. O Arangues que saiu do Inter, basicamente não tinha mais condições de jogo, pelo menos para o futebol brasileiro, e hoje está desfilando seu futebol ali na Universidade de Chile. O ano passado foi a vice-campeã do Campeonato Chileno, perdeu por 2 pontos o campeonato para o Colo-Colo, então o Colo-Colo, né, foi o atual campeão chileno, e a Laú tentando voltar às suas glórias, tanto no futebol nacional, que provavelmente até vai ser o foco principal para tentar voltar e começar a brigar novamente por títulos nacionais, e também tentando beliscar ali alguma vaguinha ou na fase de oitavas da Libertadores, ou pelo menos ali, e até seria uma decepção se a Laú não conquistasse ali a sua vaga, pelo menos para a Sul-Americana, até porque tem um grande cara bobo, né? Exatamente. A Laú que bateu na trave, teve muito tempo fora dos holofotes, até no futebol chileno, mas bateu na trave por duas vezes na temporada passada, foi vice da Copa da Liga e também da Copa, né? A Universidade de Chile, mas voltando à Libertadores. Destaque também para o Charles Arangues, né? Ex-internacional, comandando o meio do campo da Laú, mas assim, fica um pouquinho atrás, deve ficar um pouquinho atrás nesse grupo de Estudiantes e Botafogo. Vamos ver o que apronta a Laú. Não é nem de longe aquela Laú de Sampaoli, mas quem sabe dá São o Paulo, seu ar. Montijo, Nossa, entre outros que ali, na qual tinha um ótimo time, a Laú, bomba. que bateu em muitos brasileiros também. Exatamente. E agora falando do cara bobo da Venezuela. O grande time, o grande nome dessa competição, o grande cara bobo. Os times venezuelanos, né, eles vão tentar para tirar os pontinhos, principalmente no seu mando. O Carabobo tem um jovem atacante, um colombiano, o Londronho, né, que tem 24 anos, foi revelado pelo Boca Juniors perdão, pelo River Plate, por mais que ele seja colombiano, foi revelado por lá. Tem algumas passagens também pelo futebol sul-americano e parou no Carabobo, um dos times também mais tradicionais da Venezuela, e tenta, né, pelo menos voltar a umas oitavas de finais. Então, o cara bobo, para falar a verdade, acredito que vai tentar aquela vaguinha na Sul-Americana, pelo menos, como eu falei, capitalizando alguns pontinhos em casa, mas fora de casa deve ser o saco de pancadas desse grupo. Como todo futebol venezuelano por si só, a gente vai falar também mais para frente do Deportivo Tátira, que é outro venezuelano na Libertadores. E é isso, né? O futebol venezuelano muito abaixo do restante dos sul-americanos. Vamos ver como se comporta o Carabobo. Meu destaque para esse time é o técnico Diego Merino, somente de 36 anos. Ele começou nas bases do Raio Valencano, né? E no profissional, ele estreou no Extremadura, da segunda divisão da Espanha. E primeiro grande trabalho foi no Carabobo, ele foi vice-campeão do seu campeonato local. Então, olha aí no técnico novo surgindo no futebol sul-americano. Vamos então para o grupo B, um dos dois grupos que não tem brasileiros, mas tem o poderoso River Plate, Daniel. Exatamente. O River Plate sempre sendo o River, né? Sempre tentando competir. Atualmente não está muito bem no Campeonato Argentino, ele está em oitavo, porém se encontra a 4 pontos do líder Boca Juniors. Foi campeão atualmente da Supercopa referente a 2023, porque lá o jogo foi tão adiado que realmente foi jogado basicamente há um mês atrás, então foi campeão.
né, de um torneio que deveria ser disputado há um ano atrás, porém, o River Plate vem com alguns nomes de impacto e tentando beliscar o seu penta e encostar um pouco mais em Boca com 6 títulos e também Independente o maior campeão da Libertadores com 7. Então alguns nomes de grande destaque, principalmente Pezela, Cunha e também Montiel, 3 campeões do mundo com a Argentina. E também algumas promessas, né? O Driussi, uma eterna promessa, também passou ali por Sampdoria, entre outros, e alguns jogadores muito conhecidos aqui pelas equipes brasileiras. Nátio Fernandes, Enzo Pérez, Galopo, Matias Rojas e ele, Eterno Borra. O time tem muitas dificuldades no ataque, eu quero ver como que o River vai se adaptar e tentar, né, melhorar o seu poderio ofensivo, que na atual edição ainda curta do Campeonato Argentino ainda está pecando muito e precisa melhorar bastante se quiser alçar voos maiores e também ser campeão dessa Libertadores 2025. Exatamente, com o técnico voltando para o seu comando, o Galhardo, né, eterno ídolo como jogador e também treinador, campeão como jogador e também treinador. Né, ele é uma esperança a mais para os torcedores do River. E assim, eu confesso que nessa temporada tem dificuldades, sim, ofensivamente, mas desde 2020, 2019, quando figurou semifinais, final de Libertadores, não tem um elenco tão, tão vasto assim, pelo menos, Fechado. e exatamente recheado no campo de ataque. Por exemplo, o Matias Rojas também, né, ex-Corinthians, que não brilhou no timão, mas é vem do Racing, né, conhece muito bem o futebol argentino, o Maxiliano Mesa, o próprio Driussi, que jogou muito bem no River Plate. Então, é um O time artilheiro que Bolídio também. exatamente colide, um jovem jogador. E, assim, se der liga, se o Galhardo conseguir fazer que esse poderio ofensivo faça uma diferença, podemos ter um River Plate bem diferente de é, Libertadores passadas. É um time, assim, tirando os brasileiros, o que mais pode ser perigoso para todas as equipes. Vamos Sim. então ao Independiente Del Valle. Um time novo que está criando a sua tradição no campeonato equatoriano recentemente, digamos assim, e também no futebol sul-americano, até com Pode fazer vice uma da própria provocação? Libertadores. Pode, sempre. Já podemos dizer que é uma potência sul-americana? Acredito eu que sim, pela base. O Independente Del Valle é um absurdo o que o Independente Del Valle virou, né? Em que momento que a gente fosse imaginar que o Equador teria uma das melhores, para falar o básico, mas talvez a melhor base do futebol sul-americano. Tanto que o Independente Del Valle revela, tanto de jogadores que o Independente Del Valle vende, tanto jogadores que você vai olhar no elenco hoje, é um time ainda extremamente jovem, tem alguns, né, um pouco mais velhos, né? Porém, é uma mescla muito interessante, muito boa nesse time, esse ótimo time estruturado do Del Valle. Então, acredito que nesse ano também vai ser assim, sempre com uma marcação muito forte, sempre com ataque muito rápido, e também que teve algumas contratações engraçadinhas, né? Juan Casares, né? Ele. Tem um apelido para ele, né? Que é o Caixa e tudo mais. E o Jackson Martins, o Mendes, né? Ex-volante do São Paulo, parecido Kanté, muitos torcedores do São Paulo chamavam ele de Kanté também, e é um time, como eu falei, muito bom, principalmente figurando, né, com os seus jovens. Teve alguns nomes de destaque ultimamente vendido, como o Pancho, né, que parou atualmente agora no PSG. Teve também, né, o próprio Kendrick Pérez, né, que também foi um jogador vendido para o Chelsea, ainda está vendido, porém continua no time do Del Valle por conta da sua idade, que ainda não pode se apresentar ao Chelsea. Então é basicamente isso. O Del Valle vem para brigar nesse grupo que, para mim, eu vou te falar que eu quase coloquei ele como grupo da morte, mas ainda falta um pouquinho para ser o grupo da morte, porque é realmente extremamente equilibrado com esses 4 times. É assim, como potência, eu também creio que não atingiu ainda aquele potência, por conta que não tem um título de Libertadores. Chegou uma final em 2016, duas vezes já campeão de Sul-Americana, sem falar que é o terror de alguns brasileiros, né? Já Exato. E ganhou. atual campeão equatoriano. eh, Na verdade, acho que ele foi vice para a LDU e também vice na Copa da Liga para o El Nacional. Chegou nas duas finais e perdeu
as duas, mas é um time assim que vem brigando sempre lá em cima, tanto no Equador, e vem disputando o futebol sul-americano. Como eu disse, não caiu um grupo de brasileiros, mas você pegar confrontos já complicou para Flamengo e São Paulo em finais de competições, já eliminou Corinthians aí, né? Grêmio e Corinthians, já venceu América Mineiro e Atlético. Então é um time, assim, para você ficar muito de olho nesse Del Valle, que tem uma forma de jogar desde há mais de 10 anos, né? Vem comissão técnica, vai comissão técnica, eles mantêm a mesma forma de jogar. Tem a sua casa também, que é uma atitude relativamente um pouco alto, que faz um Considerável. pouquinho de diferença. Então o Del Valle é um bom time para a gente ficar de olho também. Agora vamos para o peruano universitário. O Universitário tentou manter a sua base sólida, né? O atual campeão peruano tentou manter sua base sólida e também se reforçar com alguns nomes, principalmente com o Edson Flores, que é um nome extremamente conhecido no futebol peruano, de basicamente desde o primeiro momento com passagens pela seleção do Peru, que por hora vem jogando muito bem no campeonato local, e Churin, né? Para quem lembra do Grêmio, o atacante Diego Churin tentando fazer os seus golzinhos e tentando ajudar o time do Universitário, talvez o time mais tradicional do Peru, tentando voltar pelo menos às fases finais da competição da Libertadores, porém acredito que vai ser um passinho para trás nesse grupo tão forte que temos com os outros três clubes. Destaque também pro Fabian Bustos, né, técnico, né, que passou aqui por Santos e América e não deixou saudade nenhum, né, Nenhuma. o Fabian Bustos, que, se eu não me engano, fez uma boa campanha com a LDU antes de vir para o Santos, mas aqui no Brasil não conseguiu implementar o seu trabalho por muitos fatores, né, calendário, também jogadores que o Santos e a América tinham, mas, assim, vamos ver o que ele faz no comando do Universitário, que é pode ser a chamada zebrinha desse grupo. E vamos. Exato, é um grupo muito Hum, forte, ou da morte, e lembrando também, né, o Bustos foi treinador do Delfim, na qual o Delfim foi campeão na época, e sim, sim. também pelo Barcelona. Barcelona, perdão. E Falei LDU, era exato, e é um Barcelona. grupo realmente complicado, mas eu acredito que a Universitário briga mais pela vaguinha na Sul-Americana. Falando em Barcelona, é o quarto integrante desse grupo, Barcelona de Guayaquil, Daniel. Exatamente. Vem o Barcelona, né, tentando recuperar o seu poderio, né, voltando às fases finais de Libertadores, né, na qual tirou o Palmeiras alguns anos anteriores, chegou a finais também, e o Barcelona tentando retomar, né, principalmente pelo seu jovem ataque, pelo seu rápido ataque e, né, eu falei sobre o ataque por hora jovem, mas ainda conta com uma estrela que precisa voltar, precisa, né, ter o seu ritmo e voltar ao time, que é Felipe Caicedo. Foi contratado basicamente para ajudar o Barcelona esse ano e o Caicedo tentando voltar ao seu ritmo. Ex-jogador da Inter de Milão, ex-jogador de Lazio, jogador muito forte, um cabeceio extremamente potente. E tem no seu banco também a sua esperança, segundo o Castillo, que realmente mudou um pouquinho a estrutura do Barcelona e é um técnico muito competente, né? Digamos que é um técnico que treina de terno. Treina de terno. Jogava de terno também, porque era de seleção, e agora na estica sempre. E o Barcelona, né? Muitos falaram, poxa, Corinthians foi eliminado pro Barcelona, mas sempre lembrando, né? No último recorte aí de 10 anos, pelo menos, de Libertadores, o Barcelona, tirando o eixo Brasil-Argentina, foi o único time a chegar em semifinal, né? Chegou em 2022, perdeu pro Flamengo, que viria a ser campeão. Então é um time que já eliminou Santos nesse recorte, já eliminou Palmeiras, já eliminou agora o Corinthians na pré-Libertadores. Então, assim, não é um time que tem Libertadores, mas é um time que sempre joga, né? Sempre disputa, tá acostumado e complica para alguns clubes brasileiros. Esse é o Exato. E digo um Barcelona. pouco mais, o Hum, Barcelona não só eliminou o Corinthians, mas como jogou muito contra o Corinthians no primeiro jogo. Foi um 3-0 fora de questão, talvez poderia até ter sido mais, então tem que tomar muito cuidado com esse Barcelona. e só finalizando esse grupo, terá um confronto local, né? Independente Del Valle e Barcelona. Né? O Barcelona que eliminou também um confronto local que era o Nacional na fase 2, agora vai encarar outro time
de seu país, o Independiente Del Valle. Daqui a pouco a gente fala os palpites. Vamos então para o grupo 3, o grupo do Mengão Flamengo, Daniel. Ah, o Mengão, vindo principalmente a sua estrela hoje, não poderia ser diferente. Felipe Luiz. O que que ele tá fazendo no comando do Flamengo? O Felipe Luiz perdeu apenas 3 jogos e tem 3 títulos. É algo absurdo. Então, o Felipe Luiz tem 26 jogos. Ele tem uma média de pontos, obviamente a média vai até 3 pontos, né? Ganhos. Ele tem uma média de 2,42 por partida. É uma média extremamente assustadora. O Mengão que mudou um pouquinho o seu conceito no mercado, né? Até porque o Flamengo gastou muito dinheiro na metade do ano passado, até com os próprios Alcaraz, que já nem está mais no time que foi emprestado para o Everton, mas teve alguns reforços pontuais, principalmente o Juninho, para também suprir a ausência, né, do Gabriel Barbosa e também do zagueiro barra lateral Danilo, né? Vem da Juventus para ajudar também o Flamengo, porém manter uma estrutura muito sólida, muito potente e com a sua principal estrela, que para mim tá no banco. Olho nele, porque Felipe Luiz é muito capaz de bater nosso técnico da seleção brasileira em algum momento. Pois é, e assim, a questão do Flamengo, essa seja a principal preocupação, né? Caso perca o Felipe Luiz. Mas acredito que ele não deva aceitar, né? Porque é começo de trabalho, tá muito bem no Flamengo. O final da temporada passada, o começo é muito promissor. Assim, contratações de peso, internacionais, experientes. Não é chovendo molhado pra gente falar que o Flamengo é favorito, tanto no seu grupo quanto Para mim, o na grande Libertadores. favorito. Pra mim é o top, ali, tá, no top 3, pra mim, dos top 3 é o primeiro. Esse é o Flamengo que vai disputar mais uma Libertadores, vai em busca do Tetra. E agora vamos falar da LDU, que vai em busca do Bi. Mais um equatoriano, basicamente o terceiro equatoriano que falamos nos últimos 4 times, né? Então, a LDU vem tentando melhorar o seu futebol, vem tentando buscar. É um time que ainda não tá muito bem no campeonato equatoriano, é um time que contratou, né? Teve uma grande contratação que foi o Guezo, né? Que é um volante também de histórico de Europa e também da MLS e porém perdeu alguns nomes como o Piove, né? O experiente Piove também, que jogou no futebol argentino, retorna para lá para jogar no Estudiantes e perdeu Juan Julio, né? Que ex-Santos, a torcida do Santos amava o Juan Julio, corria demais e não fazia absolutamente nada. Então, e a sua esperança, óbvio, ele que todo mundo foi atrás, né? Corinthians, Palmeiras e entre outros times, Alex Arce, né? O Haaland do Equador. Exatamente, Johan Julio, mais conhecido como triatleta, né? Corre, pedala e Exatamente. nada. Não deixou saudades aqui no Peixe. Como você falou por último, o destaque principal nessa equipe é o Alex Arce, né? Na última temporada fez 31 jogos e 28 gols. Então, teve até no radar, né, algumas especulações do equipe do Palmeiras para contratar esse atacante, que já tem 29 anos, mas não deu certo e ele continua para alegria dos torcedores da LDU no seu time. Vamos então a outro venezuelano, o Deportivo Táchira. Mais um venezuelano que vai tentar, né, beliscar os seus pontinhos, principalmente casa e também fora, e tentar uma vaguinha na Sul-Americana. Hoje é o atual segundo colocado do campeonato venezuelano. Não tem um grupo tão difícil assim, ao meu modo de ver. A LDU é muito forte dentro de casa, mas fora de casa ainda peca algumas coisas, falta um bom futebol. E o Central de Córdoba, o de Córdoba, que é realmente um brincalhão. É um time que a gente vai falar logo em seguida, mas é um time que tem que tomar cuidado, pelo menos para esse grupo. Mas acredito que o Táchira não vai dificultar muito para os times, porém acredito que vai ser o fel da balança entre a segunda vaga e a Sul-Americana, entre a LDU e Central de Córdoba. Exatamente, né? Deportivo Táchira, assim como o Carabobo, para mim vai ser aí um saco de pancadas do grupo. Táchira vem há bastante competições, há bastante muitos anos consecutivamente disputando a Libertadores, mas assim, sempre cai na fase de grupos. Por mais que caia e ainda toma goleada, então é um time que, assim, como você disse, pode ser fiel da balança, não só nesse grupo, mas nos outros anteriores, né? Mas assim, tenta repetir o feito lá de 2016, que conseguiu se classificar e se classificou porque pegou um time, um grupo totalmente
acessível, né? Com o Olímpia, que não é Exato. E o. também na Sul-Americana, né, que tem feito algumas campanhas boas, então pretende repetir também, só que na Libertadores. Exatamente. Esse é o Deportivo Táchira, agora vamos falar do outro argentino, é o Central de Córdoba, Daniel. Como eu falei, um time brincalhão, mas no sentido bom da palavra. O Central de Córdoba, que é o atual campeão da Copa Argentina em cima do Vélez, ganhou de 1-0, o gol no segundo tempo. É o atual melhor ataque da competição argentina, também, Hum, com a sua principal estrela Herédia e também o Cristóforo. O Cristóforo, ele, para quem se lembra, ele jogou muito tempo também na Europa e voltou, né? Por ele tinha algumas outras propostas, mas quis voltar para o Central de Córdoba e tá pegando a sua experiência e colocando junto com os jovens muito bons lá do Central de Córdoba. Acredito que esse é um time que obviamente não vai dar muito trabalho na Libertadores em modo geral, mas no grupo acredito que ele vai dar trabalho sim. Toma cuidado nesse ataque, esse ótimo ataque do Central de Córdoba. talvez seja a principal característica desse time, mas assim como é um estreante de Libertadores, pode ser que sinta um pouquinho, né? O Central dos times argentinos é o que todo mundo queria que estivesse no seu grupo. Não tem um jogador assim conhecido por muitos, mas tem esse ataque que vai começando muito bem a temporada, né? Olho para mim não tanto para o Flamengo, mas e sim para quem vai disputar esse terceiro lugar do grupo com o segundo lugar do grupo com a LDU. Vamos então para o grupo D, é o tricolor paulista, Daniel. Ah, o grupo que não tem um extremamente favorito, tem um favorito que é o São Paulo, principalmente eu não coloco como extremamente porque o time vem jogando mal. O time não tem uma ligação muito boa entre volante, entre zaga, volância, e aí depois vai passando um pouquinho mais para frente, meio de campo e principalmente o ataque. O Caleri precisa voltar ao que era o Caleri, precisa voltar a fazer os gols. O Caleri, para mim, começa o ano, né? Começa essa nova fase pós Paulista extremamente pressionado, principalmente por conta dos gols perdidos e também pela ruim partida dele contra o Palmeiras. Então, para mim, é um time que ainda depende muito de Oscar e o Lucas, mas é um time que por hora está decepcionando nesse ano e pelo fato do grupo ter três times mais equilibrados, se eu sou São Paulo, tomaria muito cuidado e ficaria de olho bem aberto, principalmente com o Tajeres. Olha aquele velho terror aí. Sobre o São Paulo, sabe aquele semáforo, ô Daniel, que tem números? Vai acontecendo lá 5, 4, 3, aí quando chega no zero vai pro amarelo. Pra mim o São Paulo tá no sinal verde, mas com o número 2 pra ter um sinalzinho amarelo pra ele, tá? Porque assim, muito pelo o que o São Paulo vem jogando nessa temporada, né? O poderio ofensivo de São Paulo não me agrada. Ainda com Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, não deu ainda aquela liga que o torcedor esperava. Vimos no Campeonato Paulista, principalmente em clássico, né? Teve um grande jogo contra o Corinthians, mas fora Sim. disso não conseguiu nem contra Palmeiras em 2 jogos, nem contra o Santos, nem contra outros times ter aquele um jogo que você possa sentir, poxa, ó, estamos bem na temporada, né? O Zubeldia é bastante cobrado, muito, muito pela sua forma de jogo, de ataque. Então, assim, e nesse grupo que a gente vai falar mais adiante, são times bem enjoadinhos. E se você não tiver num dia bem inspirado, num dia. Se você tiver um dia muito ruim, você pode perder pontos tanto fora quanto em casa. Vamos então ao Libertar do Paraguai. Ah, o atual campeão paraguaio, né? O atual tetra campeão Uhum. paraguaio, para falar a verdade, né? O Libertad que vem fazendo cada vez mais história no Paraguai, principalmente com esse tetra, e tenta, né, voltar a fazer história na Libertadores, né? Tenta, né, escrever a sua história, principalmente com um ataque experientíssimo, né? Que Nossa, tem com meu Deus do céu. ataque de basicamente 1.002 com Oscar Cardoso, que tem 41, Roque Santa Cruz, 43. Realmente, gente, o Roque Santa Cruz ainda joga, Aí, ainda joga. E também tem o goleirão Martin Silva. Quem lembra dele, esse torcedor vascaíno? Então,
e só que também dá uma mesclada com alguns jovens, principalmente com o Lescano, né, que hoje é o artilheiro do time em 2025, se eu não me engano, com 6 gols. Então, tenta dar essa mesclada, obviamente, né, o ataque muitas vezes, a maioria não é composto por Oscar Cardoso e também o Roque Santa Cruz, né, são dois jogadores um pouco não, muito mais velhos, então, mas sempre tenta dar essa mesclada, é um time que para ficar bem de olho, principalmente até pela primeira colocação, é um time que joga muito bem seus domínios, é um time que sabe jogar fora, então o Libertad, tomar cuidado porque não vai vir para brincadeira não. E do pote 2 do pote 2 da Libertadores, talvez seja ali ao lado do Olímpia, um dos times mais ok, mais acessíveis. Porém, é um time para tomar cuidado mesmo. Tem um ataque, ataque de 100 anos, quase de 1000 anos. A gente vai falar de outro ataque desse mesmo grupo daqui a pouquinho. Mas assim, o Libertad com. Ele não consegue renovar o seu time com esse ataque, né? Tudo bem que são jogadores de qualidade, mas é um time assim que não vai renovando o seu time. Pro Campeonato Paraguai tá bastando, mas quando chega em Libertadores, a última vez que chegou um pouco mais longe foi na Libertadores de 2020, né? Que chegou às quartas de final, mas depois não conseguiu mais acesso, não conseguiu bater de frente com outros times. Então, para Libertadores, poderia fazer algo diferente na sua equipe. Mas todo cuidado é pouco para o Libertar, que nesse século vem cada vez mais se tornando um time grande no Paraguai. Agora vamos Exato. falar do Tajeres, da Argentina. O Tajeres que para mim é o grande peso negativo por hora, antes da competição começar, né, agora nos sorteios. Por quê? O Tajeres não tem feito bons jogos. O Tajeres está jogando extremamente mal. O Tajeres, dos últimos 5 jogos em casa, né, o Tajeres não tem um ataque bom. O Tajeres fez apenas 3 gols. O Tajeres sofre demais. Então, assim, todos os aspectos levam ao Tajeres muito mal para essa competição. E acredito que se o Tajeres realmente não melhorar, vai ser o fiel da balança ali, principalmente porque jogando naquele estádio, o Mário Kempis vai ser muito complicado de ganhar do próprio Tajeres, mas fora de casa acredito que não vai dar muito impacto, né? Não vai ser muito eficiente contra tanto o Libertad quanto o São Paulo, quanto a Aliança Lima, que também são outros 3 times que têm um poderio, principalmente em seus domínios muito grandes. Não acredito muito no Tajeres, pelo menos por hora, e com o futebol que tá jogando, o Tajeres, para mim, nem Sul-Americana. Pois é, o Tajeres que é uma grande decepção, pelo menos nesse começo de temporada, né? Porque na temporada passada, digamos assim, no segundo turno, não é segundo turno, mas no clausura assim da Argentina, brigou pelo No título segundo junto turno. com brigou pelo título com o Vélez, com o Huracan, mas assim, brigou, mas jogando também mal. Não era um time que, assim, o time argentino não enche os olhos, mas era um time que tinha bastante dificuldade, tanto na defesa até que foi bem, mas no ataque nem tanto. Começa o ano muito mal. Mas assim, o Tajeres nos últimos anos vem figurando Libertadores, vem participando de competições internacionais, já teve experiência contra o próprio São Paulo, já Na venceu. pré-Libertadores. Exatamente. Se eu não me engano, no grupo, na Libertadores passada, também caíram no mesmo grupo, né? Sim. Inclusive o Talheres venceu no seu estádio, depois perdeu aqui no Morumbi. Então, mesmo assim, eu ficaria um pouco de olho nesse time do Tajeres, que pode, assim com o Libertad, pode tirar pontos se você não jogar bem, principalmente em casa. Agora vamos falar do Aliança Lima, Daniel. Exato, o Alianza Lima que parecia muito que seria um Robin Hood, né? Passa e ele passou, né? Foi o time, né? Um dos times que jogaram 3 fases já nessa competição, nessa atual edição de Libertadores. Passou pelo Nacional do Paraguai por 4-2 no agregado, empatou 2-2 com o Boca. Quem lembra daquele golzinho do Cavani? E Hum. perdeu nos pênaltis por 5-4. E também contra o Iquique, por isso que eu falo que parecia o Robin Hood, contra o Iquique parecia que ia entregar, mas no final acabou se classificando o placar agregado por 3-2. É um time que. E aí eu até te faço uma pergunta, interrompendo um pouquinho esse nosso histórico. E o ataque dos 1000 anos? Quem é? Oscar Cardoso,
e Roque Santa Cruz ou Barcos e Guerreiro, né? Dois ataques realmente dois muito mais europeus, né? O Oscar Cardoso, ídolo do Benfica, o Roque Santa Cruz passou por diversos times, Blackburn, Inter de Milão e entre outros times também na Itália, e já pelo lado, né, dos sul-americanos, Guerreiro, né, que teve passagem também pelo Bayern de Munique, pelo Hamburgo, mas muito né, principal com o Corinthians, Flamengo e também com o Internacional, e o Barcos, né, que teve a sua passagem de destaque principalmente no Palmeiras e no Grêmio. E aí, quem é melhor nesse ataque dos mil anos, né? Então, e o Aliança Lima tenta chegar, né, para realmente beliscar uma vaguinha. Acredito que ainda dá para beliscar essa segunda vaga, porém, acredito que pelo menos uma Sul-Americana o Aliança Lima deve pegar. E assim, o Aliança Lima, a gente tá com uma impressão muito boa, né? Por conta de ter passado por 3 fases, inclusive eliminado o Boca. Não é aquele Boca, todo mundo já sabe, mas ainda é o Boca Juniors. E assim, eu gostei do que se propõe o Aliança Lima, eu gostei muito do que eu vi, principalmente do jogo contra o Boca Juniors. É um time bem coeso na sua defesa e meio, se defende muito bem. Tem os dois atacantes que, quando ora Hernan Barcos, ora Paulo Guerreiro estão no campo, consegue segurar, dar uma aliviada para não tomar aquela pressão, né? E assim, essa impressão é boa. Porém, tem um outro lado do Aliança Lima, né? Porque disputa Libertadores, se eu não me engano, desde 2017, seguidamente, e só foi ter uma vitória na fase de grupos há 2 anos atrás. E foi a única vitória. Se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense. Fora disso, disputou a Libertadores também da temporada passada e também não venceu. Então é um time que na fase de grupos tem uma dificuldade imensa de, de ganhar, né? E aí, se você não ganhar, fica muito difícil você tentar classificar tanto na fase de oitava de final quanto pegar uma Sul-Americana. Mas eu vou dar um voto de confiança nesse Aliança Lima por conta do que eu vi até o momento. Então, para o São Paulo, também é um time para ficar de olho. Lembrando que o Alianza Lima, né, dos mais tradicionais, né, do campeonato peruano, né, Sport Cristal e também o Universitário é o único que não chegou a uma final. E um perdeu, né, para o Cruzeiro em 97 e o outro perdeu para o Independente, se eu não me engano, em 72. Então foi basicamente isso, e tentando, né, figurar como também um campeão, né, aliás, um vice-campeão pelo menos para o futebol peruano, algo que vai ser bem difícil. Vamos então ao grupo E. Grupo do Fortaleza, mas vamos começar pelo atual campeão sul-americano, da Sul-Americana e também da Recopa, o Racing da Argentina, Daniel. Eu até coloquei a camisa do Racing hoje, né, em homenagem a esse vídeo maravilhoso que temos do futebol sul-americano, e principalmente porque o Racing é o atual campeão da Sul-Americana, um dos carrascos brasileiros no ano passado, né, foi campeão em cima do Cruzeiro, tirou o próprio Corinthians dentro de seus domínios. Então, é um time que tem muita qualidade, mas é um time que tem que ficar de olho. O Racing é um time que normalmente é um time amarelão. Quando chega na hora ali de vai, ele não vai. Por mais, obviamente, que tenha ganhado algumas Copas, obviamente, no decorrer de sua história, mas é um time que no Campeonato Argentino também é um time que chega na última rodada precisando ganhar, não ganha, e entre outros, então é um time que precisa tomar muito cuidado, e normalmente o Racing não faz 2 temporadas boas consecutivas. Tem algumas das suas estrelas ali, né, como Zarate, o Vieto, o Zuculini, né, que foi ex-Manchester City, também ex-River Plate. É um time que na atual edição da competição vem em 18º, com apenas 10 pontos em 9 jogos. Então é um time que está tentando rodar também, está tentando mesclar a sua juventude com alguns jogadores também experientes, mas acredito que ainda é uma incógnita, pelo menos por hora, essa equipe do Racing. Acho que eu penso até um pouquinho diferente, porque ao lado do River Plate é um time que eu acho que pode avançar e muito nessa Libertadores, tá? Eu gostei muito da Sul-Americana que fez temporada passada, né? Não passou sufoco com nenhum brasileiro praticamente, fez uma grande final, pegou o Botafogo que assim, era... A gente já falou do Botafogo nessa temporada, né? Que não aconteceu e o Racing se aproveitou muito disso. O próprio Massacrou o Botafogo. Exatamente, nos 2 jogos. O próprio Gustavo Costas, que é
mais do que um treinador, o torcedor fanático do seu clube. Ele mesmo falou que a principal meta era conquistar a Recopa, então focou inteiramente nesses dois jogos. E assim, tem jogadores muito interessantes, né? O Martinena, o Maravilha, o Rodrigues, né? Que é o Sim. atacante, o próprio Luciano o Vieto, que Perdão, saiu, Martínez, que é o Martinez, artilheiro do maravilha. time, Adrian Martínez. Exatamente. O próprio Zaratio, que era do Racing antes de figurar o plantel do Atlético Mineiro, voltou pro Racing, já é de casa, então é um time assim que não enche os olhos, mas olha, é um time muito difícil de ser batido, né? Eu não gostaria de, pelo menos, umas oitavas de final, cruzar com o Racing tão cedo. Então, olho demais, pra mim é o favorito desse grupo, a gente vai falar mais pra frente, mas pra mim é o favorito deste grupo, que também tem Colo-Colo do Chile. Outro time que precisa melhorar extremamente seu futebol, por mais também que o campeonato chileno tenha começado recentemente, é um time que não está se dando bem, quatro partidas, 2 vitórias e 2 derrotas, porém a gente tem que dar um valor porque é o atual campeão chileno, né? E conta com alguns jogadores como Vidal, Isla, né? Que são jogadores chilenos de grande destaque aí no futebol mundial. Acredito que o Colo-Colo vai dar trabalho no grupo, mas no decorrer acredito que vai sucumbir, principalmente com o Fortaleza também, mas Colo-Colo precisa melhorar. É outro time sul-americano que precisa realmente jogar melhor do que vem jogando. Mais do que melhorar seu futebol, ou melhorar seu desempenho em Libertadores, né? O Colo-Colo na última década era uma máquina de ser eliminado na fase de grupos, e principalmente jogando dentro de sua casa, pelo menos umas 3 temporadas seguidas, lá nos anos de 2009 a 2015, sempre tinha essa dificuldade de decidir o seu jogo em casa. Algumas vezes classificou, chegou até a sua última melhor participação foi em 2018, chegando nas quartas de final, mas é um time que não bota aquele medo que já botou nos anos 90, é o principal ainda time do Chile, né? Campeão em 91. Exatamente. Teve quase um probleminha, quase descenso temporadas atrás, mas conseguiu se recuperar, voltou a ser campeão, mas ainda se tratando em Libertadores é um time que, para fazer alguma gracinha, tem que melhorar bastante e muito. Vamos então falar do Fortaleza. Complicado, hein? Complicado. Fortaleza tem a sua estrutura, principalmente com o seu técnico Vojvoda há muito tempo, porém, talvez um dos piores inícios do Vojvoda no futebol cearense, né? No Fortaleza. Tem perdido os clássicos para o Ceará, também tem jogado mal contra os times, por mais que ganhou do Sport, né? Como time de primeira divisão, perdeu para o Vitória, perdeu os dois para o Ceará, então assim, Fortaleza precisa abrir muito o olho em entrevistas também. O Voivoda já está começando a perder um pouquinho mais a paciência, também tá meio complicado, mas óbvio, né, que tem um time bom, tem um time no papel muito bom, é um time que vai brigar, principalmente para passar nesse grupo. É um time, um time normalmente bem coeso, né? Então, e conta com alguns nomes, sempre o Moisés jogando muito bem lá na equipe do Fortaleza, Marinho, Pochettino, Marinho muito criticado muitas vezes, né? Mas também ajuda muitas vezes o time. Pochettino e a contratação, né, digamos, bombástica para um futebol nordestino, né? É um Paul Fernandes, que acabou optando por jogar na equipe do Fortaleza. E acredito que vai brigar fortemente, né, por essa vaguinha, pelo menos entre, talvez ali com o Racing como o primeiro e também, principalmente com o Colo-Colo ali, deixando o time chileno para trás. Fortaleza, né, que já disputou também Libertadores há 3 temporadas passadas. Chegou, inclusive, se eu não me engano, a oitava de final, perdendo para o Estudiantes. Chegou a uma decisão de Sul-Americana, então um time que vai se habituando a jogar essas competições internacionais. O momento não é bom, mas se o Voivoda conseguir fazer com que o Fortaleza jogue pelo menos o futebol que conseguiu na temporada passada, na metade para o final, tem totais condições de avançar e brigar ali para mim com o Racing na liderança do grupo. O Fortaleza que, em relação ao grupo passado que disputou a da Libertadores, esse é mais acessível, então Fortaleza tem tudo para fazer uma boa Libertadores. E agora o Atlético Bucaramanga, da Ah, o Colômbia. campeão colombiano, hein? Campeão É, colombiano e interessante,
né, o Bucaramanga é um time extremamente potente na defesa, né. O time que perdeu apenas um jogo em casa, né, na última edição do campeonato colombiano, tem o seu poder em casa. E o fato interessante é que o Bucaramanga, né, fora de casa, fora dos seus domínios, sofreu apenas 4 gols em 6 jogos. Aliás, perdão, sofreu 4 gols, fez 6 em 9 jogos. Ou seja, é um fato muito curioso e muito importante sobre esse time colombiano, né, que como também alguns relatos aqui um pouquinho mais atrás, acredito que vai ser o fiel da balança, porém é bom ficar de olho, porque a defesa é muito boa, principalmente com o Christian Zapata, aquele mesmo bem antigo também que Uhum. fazia dupla de defesa com o Yepes, né, na seleção da Colômbia e ex-Milan. E é o grande poder do time é a defesa e para times que não estão muito bem atacando, como Racing, como o próprio Colo-Colo, que precisa melhorar, Fortaleza, acredito que vai ser uma barreira bem complicada de passar do Bucaramanga. Vai ser o fel da balança? Acredito que sim. Porém, é um time que é bom tomar um pouquinho de cuidado, porque se chegar, vai ser complicado ganhar. Pois é, a segunda participação do Bucaramanga, a melhor campanha, claro, foi a passada, porque só disputou uma vez, mas chegou às oitavas de final lá em 1998. Você falou do Christian Zapata, né? Torcedor do Flamengo, o irmão do Sambuesa. Quem lembra do Sambuesa? O meia flamenguista lá nos anos 2009, 2010. Tá no time também, é um dos destaques desse Bucaramanga. Tem sua principal força a jogar dentro de casa, então Fortaleza não pode nem pensar em ser derrotado na Colômbia se quiser uma melhor colocação. Esse é o Buracaramanga. Agora vamos então para o grupo F, um grupo de nacionais inacreditável. Começando primeiro Exato. com o Nacional do Uruguai. Exato. É esse grupo de nacionais, né, é bem engraçado, até o Internacional já jogou num grupo bem parecido, onde na época tinha o Nacional e o Binacional, né, e aí dessa vez o Binacional dá lugar ao Atlético Nacional da Colômbia. Óbvio, muito mais forte para mim aqui, já digo que é o grupo da morte. O Nacional voltando, né, tentando retomar ao futebol, ao cenário nacional e também internacional, já até porque o Nacional não ganha ah, a sua competição local desde 2020. Então já é um bom tempo para um time tão tradicional, onde briga lado a lado normalmente sempre com o Penharol e tenta, né? E conta com seu ataque alguns jogadores experientes, principalmente com Vargas, Nico Lopes, Otero e também o Otero. Coates, né? Um zagueiro extremamente experiente. Principalmente do futebol português, jogou ali no Liverpool. Acredito que o Nacional vai dar trabalho, mas dos cabeças de chave aqui é o que eu fico mais com o pé atrás, principalmente pelo grupo muito forte e principalmente porque não tem jogado bem em competições tanto nacionais quanto internacionais. Pois é, e é só cabeça de chave porque o Uruguai ocupa uma posição boa na Conmebol, né? Porque por futebol, por desempenho nacional, jamais deveria ser um cabeça de chave. É o cabeça de chave que todos queriam, né? Assim como o Penharol. Penharol a gente vai falar um pouquinho depois, mas Sim. assim, o Nacional, muito dificuldade, tanto em passar da fase de grupos, até quando tenta passar, passa para as oitavas, não foge muito disso. A melhor participação recente foi lá no ano 2016, quando chegou às quartas de final, perdeu para o Boca. Tem seus jogadores, foca no ataque experiente, né? Como você falou, de Nico Lopes, que naquela Libertadores fez uma grande competição. 2016, o Otero, também o Eduardo Vargas, Gonçalo Carneiro também, em São Paulo. Em São Paulo. Então, assim, né? Teve aquele baque que a gente acompanhou na morte do jogador contra o São Paulo na Libertadores passada, né? Teve que se ajeitar, teve que se reanimar um pouquinho mais, mas, assim, não é um nacional de anos 80 e 70, nem de longe. Agora vamos falar do Internacional. O principal time, talvez um dos principais da competição e talvez o principal time desse grupo, né? Desse grupo F. O Inter tem um time que está invicto ainda no ano.
né? Tem uma base muito sólida, teve algumas contratações que surgiram, potências, né? Deram algumas potências, principalmente o Carboneiro, que era um cara que era utilizado no Racing, mas muitas vezes ele ficava no banco, entrava, era um jogador um pouquinho mais de segundo tempo, porém tomou a vaga principalmente do Wesley, e hoje, né, essa trinca de Wesley, Alan Patrick, que é sempre o nome a ser considerado, a ser falado, pelo menos 3 anos aí jogando muita bola no território brasileiro, talvez em termos de consistência, o Alan Patrick seja o melhor meia do Brasil nos últimos 3 anos, né? Perfeito. E tentando capitalizar um pouquinho mais do futebol do Valência, muitas vezes parece que deve, por mais que tenha marcado um gol absurdo contra o Grêmio agora no título gaúcho, mas o Valência parece que ainda pode dar mais para o time do time colorado. E o Vitinho também, que precisa engrenar um pouco mais para ajudar. Mas, porém, o Inter encontrou o goleiro, né, o Anthony, com a saída, né, de muitas seleções, muitas lesões também do ótimo goleiro uruguaio. Me fugiu o nome dele, Rocher? porém o ótimo goleiro uruguaio O Rocher? da seleção, e o Anthony conseguiu, né, tomar conta do recado e melhorou o Inter também na parte defensiva. O Inter é muito bom, o Inter vem para brigar e a mandinga foi quebrada, hein? A mandinga foi paga. Exato. E assim, a gente pode falar até bem do Inter e muitas pessoas, só porque ganhou um campeonato gaúcho? Não. O time vem mantendo um bom futebol desde a segundo semestre da temporada passada, não caiu de rendimento. Se tivesse algumas rodadas a mais, poderia até brigar mais forte no título brasileiro, né, no comando do Roger Machado, que depois do período de enchente teve um momento de conturbação, mas depois engrenou uma sequência incrível de vitórias e não deixou cair o futebol, né? Um ataque muito bom de Ener Valencia, Wesley, principalmente Alan Patrick. Eu boto o Inter na cotação muito alta para chegar pelo menos até semi, até final de Libertadores. Olho no Só Internacional, para tá? complementar, né, o Diga, goleiro é o Rocher, né, Rocher, que eu acabei esquecendo, porém o goleiro Rocher, que é muito bom, pelo menos sim. na minha visão. E o Inter, a única coisa que peca também é a parte do elenco. Acredito que o Inter tem um elenco muito novo e pode fazer a diferença nisso, tanto numa Libertadores, né, ali jogando no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, com esse calendário tão apertado. Então, o Inter, a única coisa que peca é isso, mas acredito que o Inter, né, com um pouquinho de enxugada na folha com a Laro e entre outros, acredito que o Inter vai brigar por muita coisa esse ano, como já conquistou o Gaúcho, que não vinha há 9 anos. Sim. Agora vamos falar de outro nacional, da Colômbia, Atlético Nacional. O time que é basicamente as mesmas análises do Nacional, procura voos maiores, né? O time que é bicampeão da Copa Libertadores, né? E um time bem carinhoso aqui no território brasileiro, principalmente por todo o caso infelizmente envolvido a Chapecoense, né? Então é um time muito carinhoso aqui no território nacional. Porém é um time que ainda busca voos maiores, é um time que tenta contratar jogadores, capitalizar alguns colombianos que estejam fora dos holofotes ali, como Morelos, Uribe, o Cardona e o próprio Ospina, né, o goleiro, já também de muito tempo. E o Atlético Nacional tenta buscar esses voos, mas é a mesma coisa do que o Nacional. Precisa mais, precisa de um time mais regrado, de um time melhor. Até para você ver, o campeão foi o Bucaramanga. Óbvio que não desmerecendo, mas o Atlético Nacional tem e tinha também mais time para ganhar e para ser melhor no Campeonato Nacional. E agora também vamos ver como se adapta nessa Libertadores. Como você falou, é um time bastante parecido com o Nacional, que aposta também em jogadores bem experientes, como você disse, o Ospina, o Edson Cardona, o próprio Morelos, ex-Santos, que também não deixou nenhuma saudades, o Campuzano. Então, é assim, um time que tem muita tradição. É o time que, tirando Brasil e Argentina, é o último campeão sem ser desses países. Então, também tem a sua Copa Sul-Americana. É um time para ficar de olho, principalmente apostando nesses jogadores mais experientes. Agora vamos falar do Bahia. O Bahia que fez um bom campeonato baiano, né? Pelo menos até agora, ainda falta o segundo jogo contra o Vitória, mas o título tá bem encaminhado, faz uma boa participação por hora também na Copa do Nordeste, porém na Libertadores o Bahia
passou sufoco. Não deveria, né? O Bahia teve um primeiro jogo contra o The Strongest, onde o Strongest foi com o jogador expulso, se eu não me engano, com 20, 30 minutos do primeiro tempo. O Bahia não conseguiu progredir nada, tomou um gol que foi impedido, depois tomou um gol que foi validado. Então o Bahia precisa ser melhor. O Bahia tem time para isso. O Bahia fez contratações para isso. Acredito que o Bahia no ano passado faltou muitos pontas, na qual hoje tem algumas características um pouco diferentes, também consiga colocar alguns pontas melhores para jogar, principalmente o Latauro, né? Então, o Bahia precisa um pouco mais e também, né, óbvio, no ano passado teve uma diferença significativa, até porque contava com o Tassiano no ataque, agora conta com o William José, também experiente jogador de São Paulo, o antigo Barueri e também de muitos jogadores de muitos times no futebol espanhol. Acredito que o Bahia vem e outro destaque muito positivo, Eric Pulga, um jogador extremamente procurado, principalmente no futebol paulista, acabou indo para o Bahia, né, em um jogo duro que o Ceará fez, e o Eric Pulga tem feito gol atrás de gol, então é um destaque positivo, mas esse Bahia tem que tomar um pouquinho de cuidado. Acredito que ainda não é um time que vai ter aquela cancha mesmo, aquele poder em uma Libertadores para ganhar de times tão tradicionais como o Atlético Nacional e também do Nacional, principalmente fora de casa. Então o Bahia tem que tomar muito, muito cuidado e abrir o olho. Exatamente, né? Você falou dos jogos da fase prévia. Não perdeu nenhum, mas você sente ali que no jogo da volta, principalmente, conseguiu dois bons resultados, né? Empates fora de casa, principalmente jogando na altitude, mas em casa era um time bastante superior a tanto uh, The Strongest contra o, se eu não me engano, pode me ajudar? Esse é o Boston River. Boston River era melhor Isso, que do esses Uruguai. dois times, mas teve aquela tensão um pouquinho da torcida, o tempo foi passando, o gol não vai saindo, então sentiu aquela tensão, De a coisa, Libertadores. exatamente, aquela de De Libertadores Libertadores. que Aquele clima. agora vai ter adversários mais duros, que sabem jogar mais Libertadores. Não vou nem dizer o Internacional, que é um confronto aqui brasileiro. De novo, Mais os dois. conhecível, né? Exatamente, os dois vão voltar a se enfrentar. A última participação do Bahia em 89 pegou o Internacional, foi eliminado, Sim. mas pegando o Nacional e Atlético precisa jogar um pouquinho mais, deixar a atenção um pouquinho de lado e confiar no talento que tem o Rogério Ceni no seu plantel. É um grupo da morte com certeza dessa Libertadores. Agora Sim. vamos então para o grupo G, grupo do Palmeiras. A gente falou de um grupo da morte, aqui a gente fala de um grupo que é talvez o mais fraco, né? Junto com, acredito que o Flamengo ali e tudo, acredito que é o grupo mais fraco, principalmente para o Palmeiras. E o Palmeiras parece que sempre tá pegando o próprio Bolívar, né? No último ano, o Palmeiras tomou um sufoco, perdeu lá na altitude para o time da Bolívia, né? Naquela ocasião, o Palmeiras, se eu não me recordo, jogou com o time reserva, principalmente para poupar os jogadores para o Campeonato Paulista, para as fases finais, né? E acredito que os outros dois, né, o Palmeiras também não vai ter muita dificuldade. Com o Palmeiras como favorito, um dos melhores ataques e mais caros também do mundo, né, com Vitor Roque, Paulinho e Estevão, né, são três jogadores brilhantes em muitas vezes, principalmente tô interessado para ver como que o Paulinho vai jogar, como que o Paulinho vai ser introduzido nesse time do Palmeiras, se vai ser um centroavante mesmo, se vai jogar um pouquinho para trás, né, nas costas do Vitor Roque e ajudando também a abrir os espaços para o bom chute do Estevão. Então, é um time sempre equilibrado e também tem aquela parte, né, o Abel, se realmente for o último ano dele, quer cravar esse título. Exatamente, né? A principal questão do Palmeiras mesmo é a forma que o time vem jogando nessa temporada e um pouco da temporada passada, né? A equipe, muitos torcedores reclamam de mais variações de jogar, não só bola aérea, também bola no Estevão. Se o Palmeiras caprichar um pouquinho mais, eu digo não para ser líder desse grupo, mas vai chegar muito longe nessa Libertadores se conseguir encaixar o seu jogo, principalmente aí com as contratações, Vitor Roque, Paulinho. O Estevão vai participar só até a fase de grupos, né? Até o final da fase de De grupos. grupos. Depois vai para o Chelsea junto com o Kendry Paz, né? Do Independente Del Valle, os dois vão juntos Exatamente. para o Chelsea. Mas assim, mesmo jogando o futebol de hoje, eu acredito que o Palmeiras é bem favorito para esse grupo. Você falou do Bolívar, mas principalmente Cerro Porteño, né? Já é a 14ª, agora vai ser a 15ª vez que eles vão se enfrentar em competições
internacionais. Então, o Palmeiras bem acostumado com os seus adversários. A gente vai falar deles agora, mas é um time que o Palmeiras tem tudo para se classificar em primeiro ainda e brigar pela melhor campanha, que é muito importante também. Vamos então falar Exato. do Bolívar. O Bolívar que é um time que tem dado muito trabalho antigamente. Os times bolivianos, óbvio, até hoje jogam com a atitude a seu favor, né? Mas antigamente sofria mais, não passava de fase de grupos, entre outras coisas, a não ser também, né, naquela confusão que foi aquela Libertadores ganhar pelo São Lourenço, né? Que foi basicamente ali uma semifinal de defensor, né? Do Uruguai, Que São Libertadores, Lourenço, hein? Nacional do Paraguai e também o outro eu acabei esquecendo, Então, mas é basicamente isso. São quatro times que não tinham. Ah, e o próprio Bolívar, obviamente, tem- né? Então são quatro times que realmente não tinham muita expressão ali. O São Lourenço, óbvio, tinha ali algum. Forte no Campeonato Argentino, mas foi basicamente isso. E depois daquilo, o Bolívar começou a principalmente fazer algo interessante, contratar brasileiros. Né? Hoje tem alguns brasileiros, já passaram por lá alguns também, não só no Bolívar, mas também no time do The Strongest, né? E os brasileiros que hoje tem lá é Bruno Sávio e também Fábio Gomes. Fábio Gomes é ex-Vasco. E ainda conta com o experiente Lampe no gol. É o atual campeão boliviano e sempre tomar cuidado, porque Bolívar tá louco para fazer aqueles 9 pontos em seus domínios. É o que eu digo dos times da altitude, principalmente da Bolívia, né? Strongs, Bolívar. Se esses times conseguirem desempenhar um mínimo de futebol competitivo fora de casa, viraria uma grande potência em Libertadores, tá? O problema é o que acontece fora, né? O Bolívar talvez seja o time que mais saiba jogar em seus domínios. Perdeu para o Palmeiras em uma Libertadores, mas na outra conseguiu vencer, um time mesclado, mas assim, E quebrou uma invencibilidade absurda que o Palmeiras tinha na época. sim, exatamente, exatamente, em Libertadores. Em Ah, Libertadores. e o Bolívar é isso, né? Forte nas suas dependências, vem contratando esses jogadores brasileiros, que é um pouquinho mais técnico que os próprios jogadores bolivianos, para tentar Hum. fazer jogos competitivos fora de casa. O Bolívar já algumas Libertadores vem avançando, vem dando um certo sufoco, foi líder do grupo que tinha o Flamengo o ano passado, então de pouquinho em pouquinho o Bolívar vai subindo um pouquinho o sarrafo diante dos adversários de Strongest, outros outros times da Bolívia, Nacional de Potosí, né, que também jogam na altitude. Então, olho aí no Bolívar para ver como eles vão se comportar, principalmente fora de casa. Vamos Perfeito. então a falar do Sporting Cristal de volta à Libertadores. Grande Sport Cristal, o time tradicionalíssimo no Peru vem, né, com mais complicado. Digamos que no território peruano, eu considero ainda como um dos times talvez mais fracos, né? Em termos de Sport Cristal, o Universitário e também o Alianza Lima, né? Por mais que o Alianza Lima e o Sport Cristal tenha passado direto, tenha se classificado para esse Libertadores de forma direta, né? Porque foi o segundo colocado e o Universitário foi o primeiro. O Alianza Lima, né, ficou a 7 pontos atrás, mas acredito que o Alianza tem um time mais potente, melhor, principalmente pelo que a gente viu de ser cascudo, né? Principalmente do jeito que foi contra o Boca. Então, acredito que o Alianza vai dar um trabalhinho em casa, mas fora de casa vai ser complicado. Vai ser muito complicado para o time do Peru e tentando pelo menos aqueles empates, é a mesma coisa do que o Bolívar, né? Tentar ganhar, tentar fazer o seu mano em casa, e tentar aqueles empates, fazer 9, 10 pontos e tentar a classificação, ou pelo menos fazer beliscar aquela Sul-Americana. Exatamente, né? O Sporting Cristal que é muito tradicional em seu país, mas em Libertadores nem tanto. Conseguiu o vice-campeonato em 97 contra o Cruzeiro, mas depois disso não conseguiu ameaçar outras equipes em outras Libertadores, né? Tem o seu nome conhecido ali no ataque, que é o Martin Cauteruccio, Sim. né? De São Lourenço, outros times. Mas é assim, vai tentar, né? De volta à Libertadores, vai tentar beliscar em uma vaguinha de Sul-Americana e tá tudo certo, né? Dependendo aí do E outro desempenho. jogador engraçado, Quem? Yotun. No... Yoto. Grande Osimar Yotun, Eu, ex-Vasco também, jogou em muitos times também eu só. da MLS. Então, tem Yotun. Yoton só lembro das duas furadas dele contra. Na partida. Torcedor Ó, do Vasco ama. meu Deus do céu. Yotun!
Bom, vamos então falar do Cerro Porteño. É um time decente, extremamente sólido. Acredito que vai brigar fortemente por essa segunda vaga junto com o Bolívar. É um time que tem principalmente o seu poderio no ataque, com o Iturbe e o brasileiro Francisco da Costa. Francisco da Costa não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, né? Por mais de ser brasileiro, revelado nas categorias de base ali, passou pelo Atlético Paranaense, mas foi brilhar o seu futebol principalmente na Bolívia e na Colômbia. Por alguns times rodou e hoje parou no Cerro Porteño e hoje é o artilheiro com 6 gols em 6 jogos. Então tem aí um brasileiro desconhecido para a gente ficar de olho, o grande Francisco da Costa. Cerro Porteño, mais uma vez, agora no grupo do Palmeiras. Vai ter um negócio interessante. O que aconteceu Vamos ver como vai se comportar, principalmente, né? A torcida do Cerro Porteño, que já tivemos um confronto aqui no Sub-20 Palmeiras e Cerro Porteño, naquele episódio de racismo. Vamos ver. O presidente fez o posicionamento no sorteio da Libertadores. Vamos ver como vai se Infeliz. comportar. Tomara que, assim, dá um basta nisso. Mas falando de campo, vai tentar, né? Vai tentar também, ao lado do Bolívar, tentar a sua classificação. É um clube muito tradicional, mas que nunca chegou a uma decisão. Né? Chegou 4 vezes em semifinal. O Cerro Porteño com bastantes dificuldades de tentar avançar para as oitavas de final. Caiu muitas vezes no grupo do Palmeiras. O Palmeiras não só venceu, como goleou bastante vezes. Então, o Cerro Porteño aqui não tem nenhuma. Principalmente em casa. Exatamente, não tem nenhuma novidade. Então é outro. É outro. É mais um jogo. É mais um jogo com o Cerro Porteño. O Palmeiras tem tudo para fazer as vitórias tanto O dentro São ou fora Paulo. de casa. Agora vamos para o último grupo. Olha, se esse grupo fosse nos anos 90 ou 80, eu diria que seria um. Tirando, né? O último que a gente vai falar daqui a pouco. Penharol, Olímpia, Vélez. E daqui a pouco a gente fala Penharol primeiro, Daniel. Exatamente, principalmente por conta, né, do Olímpia foi campeão ali, né, contra o São Caetano lá em 2002, né, a gente teve o Vélez ali também campeão contra o São Paulo em 94, a gente teve o próprio Penharol, né, multicampeão o Penharol, então aí eu não preciso nem falar o tanto de títulos na qual o Penharol tem, né, então são três times que brigam muito e olha o fiel da balança. É a Bolívia. É a Bolívia. São três times que são complicados para jogar, obviamente, na altitude, mas por enquanto o Penharol é um time extremamente. É um time bom, para mim, tirando, né, São Paulo, tirando o Brasil e a Argentina, para mim, o Penharol é o melhor time, é o time de mais camisa, é um time que hoje, né, não está bem no Campeonato Uruguaio, mas acredito que olhando o time, olhando o elenco, acredito que é um time que possa brigar muito para essa vaga, principalmente em primeiro colocado. O Penharol, que assim, em relação aos outros grupos, acho que tá um passo à frente, muito por conta do que fez a temporada passada, né? Manteve seus principais jogadores, né? Exato. Como o Fernandes, o Baez, é, o, o meia é o Fernandes, né? Que jogou no Botafogo. No Fluminense, perdão, no Exatamente. Fluminense. Isso, 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 no Fluminense. Manteve esses jogadores. Tem. Pode falar. Tem a espinha dorsal, que disputou a última Libertadores, então é um time já um pouco entrosado, né? O Diego Aguirre, que é um lendário técnico do Penharol, que parece que ele achou a casa dele, não vai para outro lugar, Diego Aguirre. Só fica no Penharol, que é aí que você consegue grandes resultados. E é o Lembrando que tem Terans. Terans, mais uma vez. Ele ficava um pouquinho no banco na temporada passada. Vamos ver se ele vai ser um pouco mais utilizado nessa temporada, mas por tudo que aconteceu na temporada passada, o Penharol tem um passo à frente em restante aos outros. Olímpia do Paraguai de volta à Libertadores. É um time bom, mas é um time que muitas vezes peca em jogo grande, né? Recentemente perdeu para o Libertad, para o Guarani, foi o segundo colocado da competição ano passado, né? Do Paraguai, principalmente pegando o top 5 ali, o Olímpia não foi bem, então é um time que precisa moldar isso, né? E tem um ataque bom, um ataque conhecido, né? Benedetto,
Prato e também Délis Gonçalves, né? Délis Gonçalves que veio junto lá no Santos, né? Se eu não me engano, na época com o Patrício Rodrigues para o time do Santos, os dois extremamente rápidos, porém não deu certo na equipe da Vila. O Délis Gonçalves até jogou algumas vezes bem, mas o Pato Rodrigues não brilhou na camisa do Peixe. Então, o seu poderio ofensivo é no ataque, é um time extremamente competitivo, mas ainda falta aquela espírito de Libertadores, aquela coisa de é jogo grande, pode colocar aqui em casa que eu vou para cima, eu vou ganhar. Então, para mim falta isso para o time do Olímpia, que vai pegar outros tradicionalíssimos Vélez e também o Penharol. Pois é, o Olímpia, tricampeão de Libertadores, é uma incoerência, né? Em duas temporadas passadas chegou até as quartas de final, inclusive eliminando o Flamengo, né? Depois via perder ao campeão Fluminense, mas na temporada passada não conseguiu se classificar. Então, é um time que chega a umas quartas de final, mas o Campeonato Paraguaio, que é um pouco mais inferior, não consegue se classificar. Então essa alternância de resultados do Olímpico complica bastante, né? Para um time que é tricampeão e tenta voos mais altos, né? Como você disse, a expectativa é o ataque, né? Imagina, ó, tá quase também os 40, hein? Lucas Prato e Benedetto. Opa! Vamos ver como essa dupla aí de ataque vai se, se comportar. Porém, os dois são reservas, né? Quem joga na frente é o Exato. Leguizamon, o Fernandes e também o Gonçalves. Vamos ver aí o que o técnico. Você sabe quem é o técnico, Daniel? O homem que perdeu 3 pênaltis em uma partida, em 3 pênaltis em uma Inacreditável. partida. Mas o que entende, Martim Palermo. mas o que entende de Libertadores também é palhaçada. Martim Palermo. Vamos ver como o Palermo técnico. e Palácios era absurdo. Que dupla, né? E agora, temos o campeão de 94, o Vélez Sarsfield. O Vélez. Mas pra mim, o Vélez é a grande incógnita desse grupo. É um time bom, é um time que tem tudo pra jogar melhor, mas é um time que ficou há mais de um mês sem ganhar esse ano. É um time que está em 16º de 30 no Campeonato Argentino. É um time que tem 3 gols feitos e 16 tomados. É um time que tem basicamente 10 jogos, 9 ou 10 jogos. Ou seja, é um time que não faz gol, é um time que toma muito gol, é um time extremamente desestruturado, é um time que a torcida, principalmente quando tá mal das pernas, a torcida não apoia, né? Lá no seu estádio, o Amalfitani. Então, acredito que esse Vélez aqui vai ser complicado, principalmente no jogo da Bolívia. Então, eu não estou muito confiante com essa equipe argentina. É a única equipe argentina que eu não estou confiante ali no grupo, por mais que o grupo também não tenha muitas coisas de potência, É por isso. mais da tradição. Exatamente. E se você for olhar a distância, nossa, como assim? O Vélez é um dos os argentinos principal que não. Um dos argentinos que mais vai ter dificuldade. Muito do reflexo que aconteceu temporada passada, né? Fez uma temporada brilhante, chegou em decisões tanto na Copa da Liga quanto na segunda parte da temporada, foi campeão, mas assim, o sucesso. Vai jogar a Supercopa contra o Central de Córdoba. Exatamente. Mas o sucesso virou preocupação, né? Porque vários jogadores daquela equipe se foram, né? Muito reflexo da campanha, foram vendidos e isso vai se traduzindo bem rapidamente a essa temporada, né? Uma campanha muito ruim do Vélez. Vamos ver como vai se comportar, né? Que tem ainda o Brian Romero, né? Ex-Atlético Paranaense, Internacional, River Plate, ex-Defensa e Justiça, também campeão da Sul-Americana com Defensa. É o principal aí jogador do Vélez. Mas ah, também tô com muito pé atrás para essa equipe. E agora a seleção brasileira. Não, digo San Antonio de Bulu Bulu, da Bolívia. O grande Bulo Bulo, que junto com o Cara Bobo tem um dos melhores nomes que a humanidade já criou de futebol. O Bulo Bulo, né, o Santo Antônio, né, que é bem parecido, se você for olhar, é um time brasileiro, é um time de várzea, é um time de terceira divisão de campeonato brasileiro, alguma coisa do tipo, mas é um emblema muito legal que faz uma homenagem também, obviamente, à própria seleção brasileira. Aconselho dar uma olhada, né, e compartilhar com seus amigos, né, porque realmente é um símbolo interessantíssimo, né, e o grande nome, o Bulo Bulo, né, é um time que
talvez é o pior time ali da Bolívia e é o time que vai tentar, né, a sua vaguinha na Sul-Americana. Então, acredito que ele pode tirar alguns pontinhos com a altitude, principalmente com os outros três tradicionais, mas não jogando tão bem. Porém, não vai ter um tanto impacto, né? E não deve, né, alcançar nem as posições para a Sul-Americana. Não tem muito o que falar do Bulu Bulu, né? Como você disse, tem a sua altitude, mas que, por exemplo, é menos ainda do que o Casablanca da LDU, Uhum. 2.500 metros. Talvez não tenha tanto impacto. E assim, o destaque é dirigido por um brasileiro, o Thiago Leitão, que atuou na Ponte Exatamente. Preta também como no Ceará. Às vezes, se o torcedor da Ponte e do Ceará também lembram do técnico Thiago Leitão. E tem também no ataque, você conhece o Neto Acará? Ah, Passou, grande Neto Canal, mas passou por não conheço. Comercial, Votuporanguense e Portuguesa Santista. Esse é o principal jogador de Bolo Bolo. Vai tentar fazer sua graça. Vamos ver como vai se comportar o San Antônio de Bolo Bolo, que pelo símbolo já vai ter um pouco da torcida brasileira nesse grupo. Exatamente. Bom, agora fechando, vamos então aos nossos palpites para quem passa das fases finais das oitavas de final, começando lá no grupo A: Botafogo, Estudiantes, Laú e Carabobo. Ah, jogo rápido, Estudiantes, Botafogo, Estudiantes primeiro, Botafogo segundo, a Universidade do Chile em terceiro, bem apertado contra o Botafogo, e o Carabobo em quarto, basicamente conquistando ali os seus 2, 3 pontinhos. Siga o relator. Vamos então ao grupo B: River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil. Eu vou te falar que esse eu vou ser ousado. Esse eu vou ser ousado. Eu vou colocar o Independente Del Valle em primeiro, o River em segundo e o Barcelona de Guayaquil em terceiro. Porém, esse grupo aqui vai ser enjoadíssimo. Pois é, eu já vou ser um pouco diferente. Vou colocar o River em primeiro e o Barcelona de Guayaquil em segundo. Independente Del Valle que não teve uma boa desempenho na última Libertadores. É, Esse confronto pode prevalecer um pouquinho mais de camisa do Barcelona que o próprio Del Valle. E vou também, né? Tô na confiança que o Barcelona tá bem nessa competição por enquanto. Então, River Plate, Barcelona, Del Valle e Universitário por último. Grupo C. Poupa tempo, né? Flamengo. Não, Aqui eu talvez também não. vou um pouquinho diferente. Eu Talvez vou de não, né? Flamengo Central de Córdoba, LDU e Hum, Deportivo Táchira. Por mais que a LDU, acredito que ela perdeu alguns bons nomes, o Juan Julio, Piove, tem o Juan Arce ali, mas acredito que o Central de Córdoba vai fazer uma brincadeirinha interessante. eu já vou no feijão com arroz. Flamengo em primeiro, inclusive brigando por melhor campanha, tá? Eu vejo o Flamengo fazendo pelo menos uns 15 pontos no mínimo. LDU em segundo, Central Córdoba em terceiro e, e Deportivo Táchira em quarto. Ali, o LDU vai ter esse confronto aí com. Vai prevalecer o seu confronto em casa, né? Acho que vai tirar. Pode ser o único que tire pontos do Flamengo, por isso que eu coloco a LDU como segundo colocada. Grupo D. São Paulo, Libertad, Tajeres e Aliança Lima. Eu vou te falar que é um grupo complicado, mas para mim ele não vai ser tão assim, tá? Eu vou colocar o São Paulo em primeiro, brigado bem potente ali com o Libertad, Aliança em terceiro e o Tajeres em quarto. Acredito que a Aliança e o Tajeres irão brigar, mas com um pouquinho menos de força com São Paulo e Libertad. Bom, eu passo do pressuposto que o São Paulo vai ter um desempenho melhor. Tendo um desempenho Sim. melhor, é o líder do grupo. Caso se complicar, eu coloco ali ele brigando até na segunda colocação. Mas para mim, passa o São Paulo. Olha, o Libertar não me. É que o Tajeres não tá me O agradando, Tajeres não me mas. agrada. Olha, Exato, o Tajeres não me agrada nem um pouco. A Alianza Lima toma muito gol. A Alianza Lima tomou 2 gols exato. para o Nacional do Paraguai. O Aliança tomou mais 2 gols pro Boca, que era para ter tomado mais se não fosse o Cavani. E também tomou mais 3 gols, se eu não me engano, para a equipe do Iquique. Então é um time que ainda toma muito gol, é um time muito velho, então eu não acredito. O Aliança Lima pode ir complicar um pouquinho, mas acho que vai pesar o que ele vai fazendo nas outras Libertadores, que é ter uma dificuldade imensa de ganhar jogos. Para mim, São Paulo em primeiro. Eu vou colocar ainda o Tajeres em segundo, o Libertar, brigando ali ponto a ponto e o Aliança por último. Grupo E, Racing Colo-Colo, Fortaleza e Bucaramanga.
Eu talvez também vou um pouquinho mais ousado e vou acreditar. Eu escolhi acreditar em Vojvoda, então eu vou de Fortaleza em primeiro, Racing em segundo, Colo-Colo em terceiro, porém esse Colo-Colo e pro Bucaramanga, tem que tomar cuidado, porque o que eu acho que esse Bucaramanga vai aprontar contra pelo menos dois desses três times, tomar cuidado. É só o Fortaleza não ser um deles e torcer para que Racing e Colo-Colo seja. Então acredito que Fortaleza, Racing, Colo-Colo e Bucaramanga. Pra mim, o Bucaramanga vai aprontar só pra cima do Colo-Colo. Pra mim, o Racing é favorito e vai ser o primeiro colocado. É um time muito difícil de ser batido, tanto dentro e fora de casa. O Fortaleza, com alguma experiência, vai melhorar o seu desempenho com certeza. Vai se classificar em segundo. Bucaramanga em terceiro. Belisca Sul-Americana. O Colo-Colo, pra mim, time também envelhecido, fica na quarta colocação. Vamos então ao grupo F: Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Esse eu quero ver. Acredito que aqui, por mais de ser que seja o grupo da morte, acredito que o Inter, pela fase do Inter, pelos jogadores, por tudo que o Inter vem jogando, como eu falei, talvez a parte do elenco possa pesar ali no começo de Campeonato Brasileiro também, né? Mas acredito que o Inter aqui vai muito bem, não vai ter dificuldades para passar em primeiro, por mais que seja o grupo da morte. E aqui eu vou de Bahia. Eu vou de Bahia, vou dar o voto de confiança para o Rogério Ceni, em terceiro Atlético Nacional e o Nacional por último. A gente fala o fiel da balança para times fracos, né? O saco de pancadas. Mas para mim o fiel da balança aqui vai ser o Inter. O Quem, Inter, exato. quem roubar pontos do Internacional para mim tem a melhor chance de se classificar. Eu ainda vou de Bahia, tá? O Internacional em primeiro, o Bahia em segundo, o Atlético Nacional em terceiro e o Nacional por último. Grupo Perfeito. D: Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal e Cerro Porteño. Eu tô pensando em trocar o Sport Cristal com o Cerro Porteño, né? Mas tá tão bonitinho assim, eu vou deixar. Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal e Cerro Porteño. Por mais que eu acho que o Cerro Porteño tem mais time do que o Sport Cristal, mas na sua casa, e acredito que o Sport Cristal pode tirar pontos do Palmeiras e também do Bolívar, e não acredito muito nesse time do Cerro, muito envelhecido, acredito que vai tomar uma piaba na Bolívia, acredito que vai tomar duas suas para o Palmeiras, então vai sobrar três jogos para ele fazer esses pelo menos 9 pontos que eu não acredito. Então, para mim, o Cerro fica em último. Para mim, é quase igual. Palmeiras em primeiro, Bolívar em segundo, sem grandes dificuldades. Vai conseguir pelo menos 7 pontos ou até Que fase, 9. hein? Bolívar sem dificuldades para passar. Que fase estamos. Exatamente, né? Bolívar consegue ali seus 9, até 9 pontos dentro de casa. E o Cerro Porteño vai ficar na terceira colocação. O Sport Cristal já há um tempinho sem Libertadores. Vamos ver como é que volta, mas na experiência do Cerro Porteño, eu coloco o Cerro aí em terceiro. E aí, para fechar, o grupo H: Penharol, Olímpia, Vélez e San Antônio de Bulu. Exatamente. Eu vou seguir conforme está. Eu não acredito nesse time do Vélez, por mais que tenha jogado bem, ainda acredito que é um time muito inconsistente. Acredito que é um time que vai sofrer muito fora de casa. E acho que o Vélez não ganha do Bulu Bulu lá. Né, esses times, obviamente, o Bulu Bulu tem menos altitude do que alguns outros, né, na qual Strongest, La Paz, entre outros na qual tinha, né, mas vou de Penharol, Olímpia, Vélez e Bulu Bulu, ou Brasilzão. Até 31 de novembro, de 31 de dezembro de 2024, eu apostaria o Vélez disputando a liderança, né? Mas Muito é fácil. muito complicada a situação do Vélez. Então eu coloco o Penharol, que já tem a sua espinha dorsal da temporada passada, em primeiro. A briga ali, vamos ver se o Vélez melhora um pouquinho o desempenho. Se melhorar um pouquinho, para mim, já é o suficiente Se para classifica. ultrapassar o Olímpia. Mas de Olímpia. momento, eu aposto que é Penharol, Olímpia, Vélez e Bulu Bulu. Concordo. Bom, fechamos a conta. É isso, gente. Se você gostou da nossa análise, deixa o seu like. Comente também nos comentários quem você acha que vai passar de fase e quem será o campeão. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.